diretamente dos estúdios do Projeto B3 na Pacata Jacutinga para a gravação do nosso 6º podcast, intitulado Rambocop, Anselmo Luiz Bonaldi Betiol, conhecido nas redes sociais como @Betaldi. E para você que não me conhece, pode me chamar de Alan Betiol. Para você que me conhece, também pode me chamar de Alan Betiol. E é isso aí, estamos nas redes sociais como @Betiolzeira ou @MerdaCast, que são nossos projetos paralelos, né? E é isso aí, vamos falar hoje de Rambo e Robocop, que são dois assuntos aí que estão em evidência, vamos dizer assim, né? Porque, não, Rambo não, né? Só o Robocop. Mas e aí no estúdio 2 do B3, quem tá aí direto da capital mineira? Aqui no estúdio 2 do Projeto B3, mais conhecido como meu quarto de visita aqui em Belo Horizonte, falo eu, Pedro Baldurquino, que tô aí na rede como Baldurquino, eventualmente Baldurca, se você quiser me procurar no Twitter. E a gente hoje, então, como o Alan e o Anselmo aí já falaram, a gente vai falar do Rambo e do Robocop, são os dois temas aí do nosso podcast de hoje, que a gente vai tentar abarcar toda essa história em menos de uma hora, né? Meio difícil. Mas o motivo da gente estar falando desses dois, vamos dizer, esses dois sucessos de ação dos anos 80 e 90 é porque ambas as franquias estão anunciando futuras produções. O Rambo aí com mais certeza parece que está mais certo, né? Que vai sair um Rambo 5. E teve uma notícia aí essa semana de que está em produção uma sequência para o Robocop do Robocop, a partir do Robocop 3, né, que saiu em 93, depois a gente dá uma conferida aqui. Então temos aí duas sequências de franquias de ação dos anos 80, voltando aí pra gente continuar a acompanhar. A gente pode começar falando do Rambo, né? O que a gente lembra aí, o que a gente tá esperando aí. Pode falar aí, Anselmo. Antes de falar a parte que a gente lembra tudo, eu acho que a parte mais legal de ambos os projetos, né, a sequência do Rambo e principalmente do Robocop, é que eles vão ser sequências diretas, né? O Rambo, na verdade, já tinha acontecido isso, porque ele recentemente ganhou a parte 4. O Robocop, ele teve 1, 2 e 3, aí ele teve aquela série que, se eu não me engano, não tinha nada a ver com os filmes, ou tinha, não me lembro, porque eu não assisti a série, não gostava, mas ele ganhou um reboot há pouco tempo, né? E o reboot vai ser ignorado, eles vão continuar a produção a partir do Robocop 3. E eu acho muito legal isso. É exatamente o mesmo que fizeram com o Rock, né? Ele ganhou uma sequência e agora tem o Creed, que também é uma sequência que vai ter a segunda parte, e que eles não ignoram os filmes originais, eles dão continuidade. Eu acho de toda a história. E eu aqui, na minha ausência de pesquisa, eu havia entendido que era uma sequência do primeiro filme, que seriam ignorados o 2 e 3 e, logicamente, esse novo reboot aí que teve recentemente aí. Ou não, vai considerar o 2 e 3? É isso? Eu tô entendendo que vai considerar o 2 e 3, O 2 e 3 vão ser considerados, sim. Inclusive, esse Robocop 4, né, parece que vai ser Robocop Returns, alguma coisa assim, ele vai ser escrito pelos roteiristas originais do primeiro, que, por sinal, é muito bom, né? É muito superior ao segundo e muito mais superior ao terceiro. Ah, tá. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui minha reivindicação do nome desse episódio. Rambocop, já tem vários por aí. Agora, senta a mão no TD Jackson, não tem nenhum, hein? Você consegue explicar? Eu até já esqueci qual que foi em que momento surgiu o senta a mão no TD Jackson. Não, foi o seguinte... A gente estava conversando ontem, né? A gente estava batendo um papo ontem, informalmente, né? Mas também pelo Instagram, e aconteceu o seguinte, eu me confundi, porque no desenho do Rambo tinha um personagem chamado TD Jackson. E no final de um dos filmes do Rambo, ele senta a mão num dos colegas dele, que eu achava que era o TD Jackson. Mas não é, um outro personagem, porque o TD Jackson é só do desenho. E eu a vida inteira fiquei achando que eu sentava a mão no TD Jackson. Eu lembro muito pouco dos personagens dos filmes, assim. O que aconteceu foi que a gente ia gravar o Rambocop ontem, mas aí a internet estava com problema, a gente acabou não fazendo a gravação do podcast, mas a gente ficou batendo papo, conversou com o pessoal que entrava, e aí surgiu essa história do Rambo senta a mão no TD Jackson, né? Que na verdade nunca aconteceu. Mas enfim, eu não lembro muito... No Batman sentando a mão no Robin e fazer com o Rambo e o TD Jackson.
Agora, falando em Rambocop, a gente foi procurar esse nome e a gente viu na internet um monte de montagem, né? Já existe não é crossover, não, acho que é mashup que seria o caso, né? Com montagens do Rambo Uma vestido de fusão, Robocop né? ou vice-versa, né? Como é que é? Na verdade, é uma fusão dos dois personagens, né? É, Não é um justamente. crossover porque não é os dois juntos, é os dois em um. É. Eu acho que ficaria até interessante, né? Eles juntarem umas franquias dos anos 80, né? Por exemplo, o Uhum. Exterminador do Futuro com o Rambo e o Robocop. Acho Aham. que, se eu não me engano, já teve o crossover do Robocop com o Exterminador do Futuro no videogame, nos fliperamas de antigamente. Mas ia Uhum. ficar legal, tipo, o Exterminador do Futuro vem pro nosso presente para fazer alguma coisa, e no processo ele acaba matando o Rambo, e aí eles usam o Rambo misturado com o Robocop para enfrentar o Exterminador do Futuro, né? Ia ser uma coisa bem trash, bem legal. Isso ficaria legal também, nada a ver com o assunto aqui, mas tem o crossover das Tartarugas Ninja com os Caça-Fantasmas. Seria legal o elenco original dos Caça-Fantasmas e aquelas Tartarugas Ninja dos anos 90, né, do Não sei. filme. Nossa, Ia encaixar imagina. bem, por que não seria mesmo Nova York ali? Imaginação, paraíso da liberdade. Vamos Mas falar enfim, agora vamos. sobre o assunto em pauta do programa. Pois é, eu já ia puxar aqui. Senão a gente começa a esticar demais e não fala da coisa mesmo. Sobre o Rambo, então, o novo Rambo, aparentemente, até o que se diz até o momento, é que o Rambo vai enfrentar o cartel mexicano dessa vez. Parece que no último filme no Rambo 4, né, terminou assim um final que teoricamente parecia ser um final de tudo. Ele vai para uma fazenda, uma coisa assim. Só que agora ele tem uma filha, e a amiga dela vai ser sequestrada pelo cartel mexicano, sei lá como isso vai acontecer, e ele vai lá tentar salvar essa pessoa. Que eu não sei, eu não tenho noção de atores e tal. O que estão dizendo até agora é que o próprio Stallone vai dirigir esse filme, como dizem que ele fez com o primeiro, que no primeiro a mão dele pesou bastante na direção, mesmo não sendo ele o diretor acreditado, né? Eu acho que não é. Ou é o primeiro que ele dirigiu? Ele dirigiu algum outro, não foi? Você sabe, né? Travou. Eu não ouvi sua pergunta, deu uma travadinha aqui. Você sabe se foi o Stallone que dirigiu o primeiro filme? Não foi, né? Não, creio que não. Porque diz que a mão dele pesou se eu não bastante me na engano, direção. ele dirigiu o Rock 5 agora, né? Acho que foi ele. Uhum. Os Rambos, acho que se ele dirigiu algum, foi o quarto. Uhum. Né? E o que a gente vê é uma escalada aí de violência, né? No primeiro filme praticamente ninguém morre, parece que morre uma pessoa só, e daí pra frente é uma matança generalizada, e no 4 é uma carnificina, assim, que mostra com detalhes, né? A gente tava brincando ontem que tem um momento que ele mata um cara que parece que ele pôs o cara no liquidificador, que ele dá uma metralhada no cara. Eu tô Quem pensando o tiver que ele vai curioso, dar é só conta de fazer. pesquisar. No YouTube Porque tem. alguém que quiser pesquisar no YouTube aí, Rambo 4, Machine Gun Scene, pesquisa aí que você já vê o que acontece, né? Aí você fica imaginando no Rambo 5, né? Os cartéis de droga eles têm umas táticas bem violentas lá que eles usam entre eles. Agora você coloca o Rambo, uma pitada de Rambo nessa história, vai ser um filme gore, com certeza, né? Não vai extrapolar os gêneros aí. O Rambo vai virar praticamente o Jason, né? Então, inclusive eu tava assistindo o Rambo 4 ontem, e tem uma cena lá que ele pega um cara pro colarinho, você acha que tá enforcando? Não, ele tá tentando arrancar a traqueia do cara, literalmente, e ele consegue, né? Não tá tentando, não, ele consegue mesmo. Tirar a traqueia na unha. E você tava falando aí dos filmes em geral? Tem uma curiosidade aí, o Rambo 1 chama First Blood, né? O Rambo 2 chama Rambo First Blood 2, né? E o 3 já não tem mais... O 3 já não tem mais o First Blood, né? Eu acho que eles devem ter achado que ia ficar muito esquecido botar a palavra First em 3 filmes seguidos. Na verdade, o Rambo ele é um personagem de um livro que chamava First Blood, né? First Blood. E no final do primeiro ele morre. O primeiro filme, na verdade, seja, inclusive o nome do primeiro filme é First Blood, não tem Rambo no nome do primeiro filme. E na verdade esse First Blood ele vem do fato de que o Rambo ele foi atacado primeiro, né? Então tudo que ele faz
todas as ações dele é para se defender, ele está contra-atacando. First Blood é quem derruba o primeiro sangue, né? Então derrubaram o primeiro sangue dele e ele partiu para a vingança a partir disso. Só que no final do primeiro livro ele morre. Até a gente já falou sobre isso aqui num dos outros podcasts. O pessoal do primeiro livro, não, do único, final... né? É, do único, né? O primeiro. A gente usa o primeiro e o segundo para os filmes, né? Para o livro não precisa. A não ser que ressuscitem ele, né? A não ser que eles façam o Robocop mesmo, né? Quem sabe, faz sentido. Mas tem mais algum detalhe de roteiro, Pedro? De roteiro? Não, o que eu tava pensando é o seguinte, bom, esse filme agora vai sair provavelmente em 2019, é o que eles estão prometendo, né? O último filme saiu em 2008. Os 3 primeiros saíram bem próximos, foi em 82, 85 e 88. E o que eu tava pensando é o seguinte, me lembrou, o Rambo tá voltando agora de novo, em 2019, me lembrou que a gente tá falando do Michael Myers, que vai voltar aí no Halloween, né? Que vai ter o novo Halloween aí. E o Michael Myers vai voltar um senhor relativamente idoso, né? E a gente tem também o Rambo voltando aí. Eu não sei quantos anos o Rambo tem, mas não deve parear a idade com o próprio Stallone. Eu não sei se em algum momento eles falam a idade do Rambo. Mas o Stallone está com 71 anos. Então, assim, eu acho que a gente está a gente tá vendo o nascimento de um novo tipo de herói, que é o herói idoso, né? O fortão idoso. É uma coisa muito, muito específica, assim, que está começando a aparecer. O próprio Schwarzenegger já fez o Exterminador aí, já está também bem mais velho, né? E parece que vai ter outro, inclusive, né? A gente nem incluiu na pauta, mas já estão preparando o próximo Exterminador aí. Aliás, eu vi ontem ou antes de ontem, eu vi algumas fotos da Linda Hamilton, já caracterizada como a Sarah Connor, né? Inclusive foi um deslize nosso, né? A gente devia ter incluído o Exterminador, porque acabou que ele entrou nessa mesma pegada do novo. Ele vai ser uma sequência direta do Exterminador 2. Né, eles vão ignorar o 3, o 4 lá que teve, e vai ser tipo o retorno. Inclusive parece que o James Cameron vai voltar para dirigir, ou ele tem algum envolvimento com o projeto, a Linda Hamilton vai estar. Então o Exterminador entra também nesse podcast de hoje, né? Foi deslize nosso ter esquecido disso. Mas aí já fica a sugestão para um próximo podcast, esses heróis idosos aí, como o Pedro falou, tem o filme Heróis Não Tem Idade. Pode ser heróis da terceira idade ou heróis da melhor idade, né? Faz sentido. Tudo com vaga preferencial, não pagando para pegar o ônibus. Mas você imagina, né? A grande missão deles é basicamente conseguir fazer as coisas, né? Como idosos, sabe, assim, sobreviver no mundo atual como idosos, né? Daria assim. Daria um grande interessante. O grande dragão branco versus a computação moderna, né? O Van Damme tentando se adaptar à internet, sabe? Coisas desse tipo, assim. Agora uma coisa sobre o Rambo também. Pode falar. Eu tava lembrando a febre que foi Rambo nos anos 80, a quantidade de produtos, né, que o pessoal fazia baseado no Rambo. O que vocês lembram? Fora os bonequinhos, né? Que saíram, eu lembro do desenho, tinha o desenho animado, que era o desenho animado fugia bastante, né, do que eram os filmes, ele não dava uma sequência nenhuma para o filme, que às vezes acontece com outros desenhos. Acho que o Robocop tentava seguir mais ou menos, por exemplo. Que mais? Eu não lembro. Tinha música, sei, né? Que é uma coisa que influenciou mais tanto que até hoje, se você entrar no Mercado Livre procurando uma faca estilo Rambo, você acha lá aquela faca estilosa. Verdade. A partir até hoje você acha, existe a faca estilo Rambo, né? Que é aquela faca de caça com 1001 funções lá, que faz tudo menos cortar, né? Então, eu lembro de algumas coisas. Tinham os bonecos da Glaslit, né? Que tinham uma versão menorzinha, uma versão mais articulada e tal. Além disso, também, no início dos anos 90, a Gulliver lançou uns bonequinhos. Aliás, eu acho que só tinha um Rambo, que era o SOS Comandos. Você lembra do SOS Comandos? Uma paródia do Comandos em Ação, só que eles eram borrachudos. Só que aí a versão dos SOS Comandos. E tinha também a botinha do Rambo, que eu lembro que isso é uma coisa que eu queria muito ter na infância e não cheguei a ter. Fiquei traumatizado com isso, porque a botinha do Rambo vinha com a faixa do Rambo escrito Rambo.
Nossa, era uma coisa de outro mundo. E a Aliás, Xuxa também lançou na melhor estilo Balão Mágico, Trem da Alegria, ela gravou, né? Tem Thundercats, He-Man, tinha Xuxa cantando Rambo. Sim. Você falou da faixa, eu lembrei que a gente tem que lembrar também como que o Rambo marcou, assim, criou alguns ícones, né? Igual o caso da faca mesmo, por exemplo. E essa coisa da faixa na cabeça, né? A faixa vermelha na cabeça. O tanto que aquilo já foi referenciado, assim, no cinema, em desenho e tal. A gente já viu várias paródias da cena dele se arrumando, né? Que ele amarra a bota, põe a faixa na cabeça, põe a faca na cintura e tal. Muito filme já repetiu isso. E até hoje se faz esse tipo de referência, né? Tem coisas recentes assim que fazem isso. Eu até listei aqui só umas coisinhas muito. Assim, listei 3 coisinhas só que faziam esse tipo de referência, 4, aliás. Uma que eu sempre lembro, que eu nunca esqueço, é dos Gremlins, no Gremlins 2, que o Gizmo, Sim. vocês lembram disso? No meio do filme ele vai estar lutando contra os outros Gremlins, ele põe uma faixa na cabeça, pega um arco e flecha, né? É uma mistura de MacGyver com o Rambo ali, né? Que ele faz com clipes o arco e flecha. É verdade, ele faz mas o Rambo era meio MacGyver, não sei se vocês lembram, né? Ele faz uma série de coisas, logo no primeiro filme mesmo. Ele se arruma lá com o que tem. No filme do Tango e Cash, não sei se você lembra, Tango e Cash é outro desses filmes que fez muito sucesso na época, ele até valia um episódio do B3, que é o tipo de coisa que as pessoas estão quase lembradas de se esquecer. O Tango e Cash, o Stallone fazia o Tango, né, da dupla Tango e Cash, né, que eram 2 personagens do filme, e em um determinado momento do filme também, alguém compara ele com o Rambo, como se naquele universo do Tango e Cash o Rambo fosse um filme que eles tivessem visto, assim. O Top Gang 2, aliás, Top Gang, acho que é Top Gang 2. O filme Top Gang 2, ele é toda uma paródia do Rambo. O personagem é uma paródia do Rambo, né? Sim. Com o Charlie Sheen, né? Então, com o Charlie Sheen, justamente. Então, assim, até hoje o Rambo deixou de ser assim, é um filme daquela época e tal. Ele virou um ícone, assim, que altamente reconhecível por pelo menos mais uma geração posterior. Eu acho que os meninos mais novos, assim, talvez não tenham tanta referência, mas eu tenho certeza que ainda conhecem. Às vezes vê a referência e não sabe de onde é. A molecada mais nova, no caso. Agora, ainda aproveitando essa coisa que a gente está falando de franquia e tudo mais, o fato que eles adotaram o Rambo como franquia, né? Depois do primeiro filme, eles resolveram que o Rambo ia ser uma franquia mesmo, né? Para vender coisas, inclusive. Tanto é que o desenho, eu estava vendo aqui, o desenho que saiu do Rambo, ele saiu depois do segundo filme. E ele estreou no começo de 86. Em abril de 86. E o filme foi lançado, o filme 2 foi lançado no segundo semestre de 85. Então, assim, considerando que tinham vários episódios do desenho, já quando foi lançado, com certeza ele foi produzido assim, já sob encomenda quase que imediato depois do filme, né? E eu tava olhando assim, teve uma temporada só esse desenho, só que foram 65 episódios, eles foram exibidos assim, quase que diariamente, sabe? Não era uma coisa assim uma vez por semana, não. Ele começou em abril, ele começou a ser exibido em abril, e aí depois em seguida ele deu um pulo assim de umas semanas ou poucos meses, e aí foi tipo 60 episódios de uma vez, quase que todo dia, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ele foi comprado depois, eu não sei quanto que ele foi exibido. Então, mas aí que tá, se minha memória não me engana, a impressão que dava era que não reprisava tanto que nem Caverna do Dragão, né? A gente via mais episódios inéditos, no caso, né? Mas Caverna do Dragão tem tipo... Caverna do Dragão é igual Chaves, tem tipo 15 episódios e você acha que tem 100, entendeu? Mas o Rambo realmente eram muitos episódios. Outro que é assim é aqueles Sectors lá, que eu comentei contigo dos bonequinhos e tal. Tem 5 episódios. Esse negócio é famoso. Esse negócio é famoso e eu juro que eu não conheço esse negócio, assim. Eu vejo as pessoas falando assim, Sectors e tal. O desenho eu vi muito pouco, mas eu lembro que marcou bastante foi o brinquedo. Era um brinquedo muito legal na época. Cada um. Aconteceu de você não ter nenhum amigo seu que tinha, assim, alguma coisa. Eu não tinha, mas eu lembro que era muito legal. Queria muito ter esses Sectors aí. Mas, aliás, eles são eu acho que são da mesma fabricante do Rambo, porque é o mesmo tamanho. Eu lembro de alguns amigos meus brincando com os bonecos juntos, assim. Sectors e Rambo, inclusive. Uhum.
Bom, e o Robocop? Vocês têm algo? Eu ia falar isso, vamos falar um pouquinho do Robocop também, né? Pois é, vamos lá para o Robocop. O que vocês têm Qual é a declaração que vocês têm a fazer sobre o novo Robocop, sobre o qual a gente tem muito menos informação do que do Rambo, né? O Rambo a gente já tem uma noção de qual que vai ser a história. Eu gostei da ideia deles pegarem a franquia original dos anos 80, começou nos anos 80, e darem sequência a ela. Eu gosto disso. Aliás, eu acho que eles deviam fazer isso com outras franquias, tipo Sexta-feira 13, eles pegarem alguém roteirizar uma história do Jason a partir da parte 8, que para mim foram os melhores, são do 1 até o 8. E é o que eles estão fazendo com o Robocop. Eles estão pegando, vão dar sequência ignorando o reboot, tudo, mas assim, a partir da história original, dos filmes originais daquela época. Eu acho muito legal. Para mim é o melhor projeto, isso é essa coragem, né, deles fazerem um negócio desse. Pois é. Mas eles podem aproveitar que agora está na moda, né? Você vê o que é. O Halloween estava fazendo isso de ignorar algumas sequências, o Terminador está ignorando sequência. O que mais? Teve outra coisa. O Predador não, né? O Predador vai ser meio que uma sequência direta, né? Vai continuar, pelo que eu entendi. Porque assim, tanto o Alien quanto o Predador, quando eles se juntam, né, meio que ignora os filmes individuais dele. Não é considerado a gente tá usando os personagens principais, né? Só. Sim. Não interfere no andamento da história em si, né? É uma parte. Eu acho legal essa parte deles usarem os filmes mesmo e aquilo lá ser válido, né, para a cronologia do personagem. Agora, o Robocop, então, a gente não tem muita noção do que vai ser, né? O que a gente sabe só é que, aparentemente, o diretor vai ser o Neil Blomkamp, que é o diretor de Distrito 9, Elysium e Chappie, né? Eu acho que o filme mais famoso dele, o mais bombante foi o Elysium, mas o mais famoso é o Distrito 9. Alan, tem alguma coisa? Sobre o Robocop, eu tenho para dizer que tem que sentar a mão no TD Jackson. É isso. Aí tem que fazer o crossover. É o que tá no filme do Robocop. Como é que é? Desculpa, não entendi. Se o Rambo não fez isso, então que o Robocop o faça. Para falar, vamos contar a história. Vou tentar resumir ao máximo a história do Robocop que eu fiz aqui no meu esqueminha aqui. A história do Robocop no sentido lançamentos de filmes e tal. Porque o Robocop é outro que foi adotado como franquia. Aliás, acho que mais do que o Rambo, né, no sentido de produtos, assim. O primeiro filme é de 87. Aliás, interessante que falar do diretor. O diretor é o Paul Verhoeven, que fez também Tropas Estelares. Eu não sabia disso até relativamente pouco tempo. E se vocês pararem para pensar, para comparar, eles são estilos muito parecidos, né? Que eles são essa coisa futurista, e ele foca muito nessa coisa da corporação, de ter propagandas irônicas, né? Enfim. Ele pegou muito esse mesmo elemento, assim. E é o mesmo cara que também dirigiu Vingador do Futuro, então ele já tem essa pegada, assim. Isso foi o primeiro. Aí, olha só, saiu em 87 o filme, em 88 já saiu o desenho do Robocop, nem esperou sair o 2. Aí, em 90, saiu o segundo filme do Robocop. Aí, aquele filme que, não sei se vocês lembram, que o inimigo principal era, tipo, eles estavam tentando montar um outro robô mais forte que o Robocop, e eles pegaram o cérebro de um criminoso, que eles achavam que dava para aproveitar só o cérebro assim, e acaba que o cérebro do criminoso no robô virava um robô hipercriminoso, hiperpoderoso, né? Depois vem o Robocop 3, que tem os robôs, os androides ninja, e esse Robocop 3 para mim é o mais... Ele é o mais bagunçado, né? Assim, o Robocop também ele foi perdendo um pouco a linha. Igual é o mais fora. Ele mais voa, fora, né? Fora da casinha. 3, assim. O Robocop 3, ele, tipo, tem uma cena em que ele é totalmente destruído, né, destroçado, depois eles juntam ele de novo. Tem esses ninjas aí que eu tentei lembrar e não consegui lembrar como é que ele lidava com esses ninjas, já que eles tinham, tipo, eles cortavam as coisas com tanta facilidade. Metal, eles têm uma cena no filme para mostrar como que o ninja corta metal com facilidade. Então, assim, eu não sei se o metal especificamente da armadura do Robocop era tão forte assim que evitava isso, mas eu sei que
não pareciam inimigos fáceis, ou nem normalmente difíceis, assim. Não era só um, acho que no final do filme ele enfrenta, tipo, 3 ninjas. E aí tem aquele final maravilhoso, apoteótico, dele sair voando, que, né, uma coisa. E esse é o filme que é dirigido pelo Fred Decker, que é o diretor de Deu a Louca nos Monstros. Aí em 94 saiu a série, aquela série, tinha uma série do Robocop que era, eu não lembrava disso, a série live action, passou no Brasil. Eu tinha esquecido disso, eu lembrava só do desenho. E aí tem um detalhe, eu descobri que teve uma minissérie horrível, eu comecei a ver um episódio, uma minissérie em 4 episódios, que saiu em 2001. E ela é sofrível, assim, a produção dela é horrível. Em 2001 conseguiram fazer uma produção pior do que do filme de 88, assim, em termos de efeitos, que era muito mais fácil de fazer, filme de 87. Aí em 2014 a gente teve o filme reboot, né, do Robocop, que foi inclusive dirigido pelo José Padilha, né, o diretor brasileiro. E aí já foi um filme com um elenco mais conhecido, assim, que o primeiro filme não era com um elenco tão conhecido. Aí nesse filme a gente já tinha o Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, só que eu particularmente tenho uma antipatia pelo ator que faz o próprio Robocop nesse filme. É uma coisa que me ajudou a desgostar um pouco do filme, que eu nem terminei de ver, inclusive eu comecei a ver e achei meio chato. Vocês sabem quem é o ator? Vocês lembram? Ele é o cara que faz o Esquadrão Suicida também, né? Eu também não gosto muito dele, não. Eu nem sei quem é. É o cara que faz o Rick Flag do Esquadrão Suicida. O nome dele é Joel Kinnaman. Ele mesmo, Joel Kinnaman. Ele Tá. Ele faz o Esquadrão Suicida, tem um seriado na Netflix também que chama Altered Carbon, que ele faz também. E eu conheci ele, na verdade, no House of Cards, outra série da Netflix aí, que teve uns problemas aí por causa do como é que chama o ator principal? Eu esqueci agora. Não, me fugiu da cabeça, mas é um desses atores, Kevin Spacey. Ele foi acusado de assédio sexual. Fazendo algumas safadezas e Kevin acabou Spacey safadinho, e aí foi demitido, e aí avacalhou com a série, e agora eles vão tentar voltar com a série, que já estava ficando ruim, e agora vai ser difícil. E é isso, fora isso, o Robocop teve videogames, o Rambo também teve videogame, a gente não falou, né? Teve jogos. E teve suas referências também. Hã? Deve ter tido alguma coisa o quê? Pro Atari no videogame? Não, tinha. Não, acho que o Atari já estava meio velho nessa época. O Atari acho que não estava lançando muita coisa mais não, em 88, 90, foram 3 jogos, 88, 91 e 92, fora outros que vieram depois para videogames mais desenvolvidos, mas eu não vi quais são. Mas parece que era para Nintendo. Eu acho que são um para Nintendo 64. Agora, o mais recente. Essa série de 2001 aí eu não sabia, não. Pra mim é novidade. Tô sabendo agora. Eu descobri hoje. Robocop, no caso. Ela não passou no Brasil. Tá. Ela não passou no Brasil. Ela é uma série canadense, inclusive. Né? Eu não sei qual foi a ideia das pessoas de lançar isso. Mas o visual clássicozão, assim? Como que é? Você chegou a ver alguma coisinha? Eu vi. Visual bem próximo do clássico. Mas umas interpretações muito ruins e uma produção muito ruim. Eles tentam fazer aquelas versões de programas jornalísticos e de propagandas, mas parece que é tipo assim, como se a gente tivesse feito um fundo verde aqui, sabe? E tentado fazer a nossa produção amadora, quando eles fazem essas propagandas e tal. E realmente são os efeitos visuais extremamente amadores, sabe? Não parece coisa de 2001, parece coisa de começo da década de 90. Na parte onde não deveria parecer uma coisa de começo da década de 90, né? E o que era para parecer coisa do começo da década de 90 parece uma coisa feita nos anos 2000 extremamente amadora. Interpretação ruim, e me deu a impressão, não consegui entender direito, me deu a impressão de a ideia da série ser muito boa. A minissérie fazia um trabalho aí de desenvolvimento do personagem e tal, conflitos dele ali, mais específicos, mas não ficou muito um roteiro ruim e tal, me pareceu bem ruinzinho, assim, eu vi um pedaço no episódio só e não é nada atrativo, assim. Sabe o que me lembrou? Teve uma cena que o pessoal dá no computador, sabe o que me lembrou? A cena, na hora que eu bati o olho, o que me lembrou? Não sei se vocês lembram, que na época que estreou o Power Rangers,
na mesma programação, assim, não sei se passava antes ou depois, passava um outro seriado, que era um trio de... Era um trio igual os Power Rangers, que se transformava, que eles, tipo assim, eles gritavam um negócio tipo Zombos Realidade Virtual, vocês lembram disso? Aí eles viravam tipo gigantes ou qualquer coisa, eles iam para um espaço virtual, que era uma coisa ruim, era o estilo... Não, era isso, entendeu? Tipo, teve uma cena do Robocop que me lembrou aquele nível de mal feito, sabe? Um cenário que você vê que eles estão tentando o máximo deixar tudo escuro e para não mostrar que os computadores que estão ali são computadores que nem estão com o fio ligado na tomada, sabe? É esse nível, assim. Então... E a interpretação era nível Gui da Malhação, mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Né? Tirando o Robocop, que tem que ser uma coisa meio durona mesmo, mas o resto dos atores estava ruim. Enfim, é muito ruim. Eu tô lembrando do Gui da Malhação enfrentando a polícia aquela vez. Eu lembro, eu sei. Acho que a cena mais famosa do Gui da Malhação. O Gui da Malhação, ele era praticamente super-homem, né? Qualquer coisa que acontecia, de repente, ele surgia pulando da lateral da tela, né? Ele surgia, não, que é isso? E ele começava a enfrentar as pessoas. Não, isso não tá certo. O Gui da Malhação dava um episódio de podcast, hein? Inclusive, o Gui da Malhação provavelmente seria mais um desses heróis brucutus aí, se ele não tivesse no programa errado, né? Aliás, afinal de contas, é um herói extremamente não realista, né? O Gui da Malhação é praticamente o Chuck Norris brasileiro, né? É isso aí. Só pegando aqui mais o gancho, pegando o gancho, já que nós estamos falando de pessoas que imitam os heróis. Eu peguei aqui dois heróis que foram diretamente baseados no Robocop, que foi o Didi Cop. Vocês lembram do Didi Cop? Então, era quadrinhos? Eu não lembro. O Didi Cop era o Didi dos Trapalhões, na revista em quadrinhos dos Trapalhões. Em um determinado momento ele virava o Didi Cop. Eu não lembro se era um personagem separado ou se era o Renato Aragão da revistinha que se transformava assim, igual como se fosse um Power Ranger. Mas eu lembro que tinha o personagem Didi Cop que era frequente na revistinha. E tinha o Robopato nos DuckTales, você lembra? Lembro, esse eu lembro. Até no remake agora tem também, no DuckTales, né? Ah, pois é. Eu não tô assistindo, eu preciso assistir esse DuckTales novo. Mas falando assim na participação do Robocop na revistinha dos Trapalhões, é uma coisa que provavelmente ele deve ter tido algum tipo de participação na Turma da Mônica, né? Porque a Turma da Mônica sempre fazia as paródias dela desses filmes famosos. Assim, não é uma coisa que deve ter marcado tanto, mas com certeza deve ter aparecido por lá. Ah, com certeza. Agora o Robopato era legal, porque os pés dele davam em cima de uma roda, né? Então ele se locomovia de roda. Era como se fosse um monociclo, né? Um monociclo motorizado, uma armadura enorme, né? Branca, toda cheia de botões e tal. Quem que era o personagem? Era aquele cara que contava as coisas, né? Ele era o contador do Tio Patinhas, mas antes de ele trabalhar como contador na Caixa Forte, ele contava feijões. Tinha que ter um certo determinado número de feijões dentro do vidro na fábrica. Ele trabalhava lá contando feijões. E aí foi assim que ele aprendeu a contar tão bem, ou ele trabalhava com isso porque ele contava muito bem? Não, ele era bom de conta, né? Aí eu não lembro por que ele, que em algum momento, ele foi contratado pelo Tio Patinhas para ser o contador da Caixa Forte. Eu não sei por que ele se tornou o Robopato, mas meio que ele fazia dupla com o Capitão Boing, né? Era muito legal. Uhum. Eu lembro que tem uma história de origem dele no DuckTales, mas eu não me lembro qual era a história de origem. Enfim. Bom, gente, a gente está quase terminando. Eu pensei aqui em deixar uma pergunta aí para a gente finalizar o podcast, que é a seguinte: o Robocop teria alguma chance contra o Magneto? Não. Não, né? Tipo, não. Spoiler, não. Simples e curta, né? Resposta. É isso aí. Então, mais alguma coisa? Considerações? Hora do chuncho? Nós temos aí mais no máximo 10 minutos para as considerações de chuncho. Tá, achei que tinha menos. Minhas considerações é o que eu já falei antes. Eu acho que muito legal a ideia deles partirem de onde os filmes acabaram e dar continuidade para isso. Então é um negócio que eu torço para dar certo. Tanto o Rambo quanto o Robocop e o Exterminador do Futuro, né? Porque fizeram muita... E o Halloween. Não.
E o Halloween, sim. E o Predador. Fizeram muito. E o Predador. São vários que estão nessa pegada agora. Porque assim, fizeram muita cagada em cima dos personagens, né? Você pega, por exemplo, que eu citei que eu gostaria de ter uma Sexta-feira 13. O que fizeram com o Jason a partir do 8 foi uma sacanagem, né? Por mais que seja uma coisa assim que a própria série já não se levava a sério, eles pisaram demais na bola. Então, quer dizer, essa nova abordagem que eles dão de ignorar alguns episódios das franquias é uma chance de dar um fôlego novo e mostrar pro geração de hoje o potencial verdadeiro daqueles personagens, né? Então, assim, eu tô muito empolgado com essas ideias e eu acho legal e tomara que dê certo. Eu também sou do time do bem, torço pro melhor aí pras franquias, ainda mais as que a gente gosta tanto, né? Eu posso dizer mais sobre o Rambo, eu assisti o filme aí de 2008 já, o Rambo 4. Já tem aí 10 anos. 10 anos. Que é pouco tempo, mas já são 10 anos, né? E é muito bom, é excelente a continuação. Então, que mantenha o nível, que ele mate ainda mais pessoas. É isso aí. Ruim do mal. Que ele mate mais pessoas do mal. Isso. E eu concordo, tem que fazer esse negócio mesmo de pegar do meio do caminho e refazer, porque se a gente não pode fazer isso na vida, vamos fazer no filme, pelo menos, né? E outra, eu tenho curiosidade de ver, né? Quem não queria saber o que tinha acontecido com o Luke, né? Com o Han Solo. É a mesma coisa, vale pro Rambo, pro Caça-Fantasmas, pro Robocop. É isso aí. Sou do time do bem. Tô torcendo pra que dê tudo certo aí com essas franquias e que saiam coisas realmente boas aí. E aí, vocês têm chunchos para fazer? Chuncho sempre tem, né? Então, acho que eu vou começar com os chunchos, então, como sempre, para as pessoas adquirirem através do site www.clubedeautores.com.br. Embora acho que não se use mais, não tenha mais necessidade desse www antes, né? Pode ser clubedeautores.com.br. Os meus livros de minha própria autoria, que eu escrevi com minhas próprias mãos, que a terra há de comer, imitando Gerena e O Vulto e outras histórias. É aquela indicação, aquele chuncho que eu vou dar sempre que houver oportunidade de fazer um chuncho. Meu chuncho vai ser esse. E agora uma coisa, um outro chuncho que eu vou recomendar para as pessoas assistirem é o filme Atômica, com a Charlize Theron, que eu assisti essa semana, eu gostei bastante do filme. Não é lá essas coisas, porém a trilha sonora é maravilhosa e a Charlize Theron, ou a dublê de corpo dela, parece pelada. Então é uma coisa que eu recomendo que as pessoas assistam. Bom, o meu chuncho é apenas sigam @Betialzeira. O @MerdaCast tá parado, então pode deixar de seguir, não tem problema não. O MerdaCast de fato é uma bosta, então... Agora, interrompendo um pouco, fazendo uma pequena interrupção no chuncho do Alan, já que a gente tinha 10 minutos e ainda tem um tempinho. Por que mesmo que o MerdaCast está parado? Como que é o negócio lá? Recesso? Não, recesso não. Criativo lá? Bloqueio? Bloqueio criativo. Tá certo. Não, o MerdaCast depende só de mim, não depende de mais ninguém. É que eu tô com bloqueio criativo. Só detalhe. Mas enfim. Desinscrevam. Quem quiser parar de seguir o MerdaCast, não tem problema não, gente. Fica à vontade, você tem que seguir, é interessante. Outra coisa, não. Isso aí, joga real, Alan. Você não depende de vocês. O Alan não depende de vocês, né? Fala com todo mundo aí. Não... vocês não pagam minhas contas. Mas então, a minha indicação que eu vou dar, e tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que são franquias aí, Robocop, Rambo. Minha indicação é para um canal chamado Coleção em Ação, voltado para o colecionismo, o cara que produz um excelente conteúdo, o cara é colecionador de action figures e vale a pena dar uma olhada. Ele foca muito em He-Man, Rambo, Sectors. Aliás, lá dá para você conhecer um pouquinho de Sectors, viu, Pedro? Fica a indicação aí para você também. Vou dar uma olhada. Mas é mais voltado para quem coleciona. E é isso. Eu acho que é um canal que tem tudo a ver aí com o Projeto B3, as coisas que a gente quase lembrou de se esquecer. Tem tudo a ver. Bom, eu não tenho chuncho no momento, não. Eu sempre falo do meu projeto 1001 Filmes. Se alguém eventualmente se aventurar a me seguir no Instagram, vai ver lá que eu só posto sobre isso, mas muito eventualmente tem vezes que eu passo vários dias sem conseguir ver os filmes. Então,
Quem quiser ver lá, pelo menos quem entrar no meu Instagram, que é Baldurquino, vai ver, vai entender direito qual que é a história. A indicação que eu faço, já que a gente fica falando de filmes aqui e comentando eles e tal, é o canal do YouTube do Pablo Vilaça, Vilaça com 2 L's, que para mim é o melhor crítico de cinema que tem para assistir e para ler também. Ele tem o portal Cinema em Cena, do qual ele é criador e diretor, eu acho. E é um cara, eu acho ótimo as críticas dele, é um cara muito bom. Ele tem críticas com e sem spoiler no canal dele, você pode escolher. Enfim, eu gosto demais da crítica dele, do estilo dele, e é muito legal de assistir, é muito bom. E eu tenho muita inveja dele porque, se você parar para assistir, você vai ver que ele faz os vídeos todos sem cortar. Eu acho isso uma coisa fantástica, eu não sei como, né? Assim, a capacidade que ele tem de fazer a crítica do filme direto, né? Botar na cabeça e falar para a câmera com toda a fluência e fazer a crítica ali, e não fica essa coisa de vou ficar editando para ficar bonito, não. Ele fala super bem e você vê que o cara tem conteúdo mesmo, assim, o cara é muito bom. E ele é aqui de Belo Horizonte, a propósito, que já dou mais mais um crédito aí. Então é isso. Mais uma coisa? Podemos encerrar? Queria aproveitar a abrangência aí do podcast, né, que chega em tantos lugares aí. Mandar um abraço a um amigo meu que acompanha tudo que eu faço assim, chama Marcelo Bassi. Queria mandar um abraço para ele aí, ele é meu maior fã e logo ele vai estar montando o fã-clube do Alan Betiol. Todas as postagens que eu passo, ele tá lá acompanhando, então é um cara que também merece meu respeito. Tá certo. Vai receber muitas cartas lá para organizar no fã-clube. Vai ter sorteio, tô imaginando. Pra você ter uma ideia, nos meus status de Instagram, de WhatsApp, ele é sempre o primeiro que vê tudo. Tá certo. Gente, então é isso. Temos um podcast? Encerramos. Obrigado a todos que nos ouviram, né? E até um próximo episódio. Até o 7º, se a gente assim chegar lá. Até mais. Tchau para todos.